Oi, gente, estamos aqui de volta, né, um novo vídeo para a gente continuar a nossa série de websérie, que significa o seguinte: para a gente conseguir um resultado em termos de pele, unha, cabelo e um formato de corpo melhor, tão desejado, nós precisamos interferir em dois fatores, basicamente. O fator intestino, que corresponde a 80% do resultado melhor em pele, unha e cabelo e no formato de corpo, depende do nosso intestino. Dentre o intestino, dos 80%, nós temos 5 itens. Nós temos o item desidratação, então necessário beber os 3 litros d'água. Nós temos o item retirar leite e derivados crus, e também o glúten, né? O leite e o glúten, ele sempre faz uma cola a nível de corpo, então isso é algo que vocês podem assistir depois. E nós também temos os itens vermes. O leite e os vermes estão incluídos também, eles fazem parte de uma mesma, né, de uma mesma história, porque o leite não é nada mais do que um excremento mamário, um sangue apodrecido, cheio de vermes e parasitas. Só que a gente olha aquilo sem uma microscopia eletrônica, então a gente acha que isso está tudo bem. Não está, tá? E nós temos o item álcool e o item anticoncepcional ou antibiótico. Hoje nós vamos tratar do item álcool, mas lembre vocês que os 20% é tratamento de pele. Esses 20% serão posteriormente, né, filmados e a gente vai chegar lá. Só que até chegar nos 20%, que são o uso de produtos adequados, coerentes com uma série de normas, né, que nós precisamos do melhor princípio ativo, nós precisamos da melhor farmacodinâmica, nós precisamos de tudo muito certo para os 20% serem o melhor. Mas antes de chegar nos 20%, faça a sua parte, faça os 80% que depende do nosso intestino, depende do que a gente coloca na boca, tá certo? Então, juntos nós vamos agora, de novo, começar uma nova história. Para a gente começar o tema sobre álcool, gente, se vocês forem procurar a nível de YouTube, a nível de Google, é o tema mais difícil de ser comentado, de ser falado. Importante por quê? Porque sempre que a gente fala um tema que é polêmico porque a gente consome isso, né? Nós somos usuários de álcool e tudo aquilo que a gente faz, a gente não condena. É mais ou menos assim, né? Ou a gente vai ser científico o suficiente, médico o suficiente para discorrer sobre um tema que é extremamente danoso para a humanidade, só que nós não estamos preocupados com a humanidade aqui, né? Se a gente for ser bem sincero. Porque quando as pessoas me procuram, elas procuram num sentido assim: doutora, eu quero melhorar a minha pele, eu quero melhorar o meu cabelo, eu quero emagrecer, eu quero melhorar minha celulite, sejam homens, sejam mulheres. Homem não tem muita celulite, né? Mas homem quer diminuir a barriguinha, né? Essa barriguinha dura. Mulher não, mulher quer melhorar a celulite, mulher quer melhorar a flacidez, e ela quer uma pele maravilhosa e um cabelo incrível. Então, pensando nesses resultados, e na minha experiência clínica, é sempre importante dizer isso, gente, porque eu não consigo dissociar um resultado nesses itens se eu não melhorar, se eu não convencer cada um de vocês o porquê que vocês precisam ter uma consciência lúcida para, perante um copo de vinho, de cerveja ou de qualquer álcool que vocês estejam, bebida alcoólica que vocês pensam em ingerir, tá? Essa consciência vai dizer se vocês vão continuar nesse caminho que vocês estão trilhando ou se vocês vão parar e realmente se reavaliar do ponto de vista: é isso que eu quero para mim, tá? Então, vamos lá. O álcool que nós estamos discutindo hoje é o álcool bebida alcoólica, tá certo? É a bebida alcoólica que é considerada pela Organização Mundial de Saúde hoje como uma droga tóxica. Ela é tóxica.
não existe, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma dose que a gente possa achar segura de consumo. A minha função com vocês é fazer com que vocês consigam se colocar perante essa taça de vinho, ou essa taça de cerveja, esse copo de cerveja, junto com o seu intestino, junto com o seu cérebro, junto com o seu coração. Porque a doença que mais mata no mundo é a doença cardiovascular. O que significa doença cardiovascular, doutora? Significa que nós temos trilhões, né, milhares de metros de vasos, de artérias, e veias e vênulas e pelo corpo, e que a única objetivo do álcool na terra, dentro desse seu corpinho, é destruir esses dois órgãos tão fundamental para a nossa vida, que seria o nosso cérebro e o nosso coração. E essas são a primeira causa hoje de morte no mundo, tá certo? Voltando para a doença que mais mata, gente, que é a doença cardiovascular, que é o infarto agudo do miocárdio, arritmia cardíaca. Toda arritmia, né? Tenho visto muitos pacientes com arritmia cardíaca e fazendo ablação cardíaca como conduta médica, mas simplesmente precisaria, né? Nós precisaríamos retirar o fator causal. Ninguém chega numa arritmia cardíaca à toa. Por que o coração está ficando arrítmico? Porque nós estamos destruindo o sistema que controla o ritmo natural desse coração. Por que nós estamos tendo menor memória, menor nível de insights, de prosperidade? Hoje tem muita gente querendo ter novos negócios, ter, né, muito dinheiro, mas não sabe como fazer e fica titubeando, né? Fica titubeando exatamente porque o álcool, ele atua a nível de sistema nervoso, de cérebro, destruindo o que nós mais temos de importante, que é uma lucidez e uma conexão com vários setores do cérebro, para que a gente pegue, né, como se fosse uma nuvenzinha, informações para que você decida no momento chave importante a ter a melhor decisão. É por isso que eu, Kátia, médica e ser humano, eu não bebo nunca, tá? Tenho meus 52 anos e eu nunca bebi. Nunca bebi, até porque eu sei qual é a razão, como é que a bioquímica funciona a nível de sangue, e como cirurgiã, eu preciso estar lúcida 7 dias por semana, 24 horas por dia. Essa lucidez, não adianta continha. Nós vamos ver depois que essas continhas de não, o álcool sai do cérebro, volta a ter uma lucidez depois de tantas horas. Não, nós não estamos conversando a nível de bafômetro, tá? Se vocês vivem uma vida para beber, esperar 2 horas, chupar uma bala fulano, uma bala ciclana para passar pelo bafômetro, você está se enganando. Então, nós precisamos só entender por que a gente está fazendo isso. Porque o álcool, nós seres humanos não fomos feitos para gostar de álcool. Ninguém foi feito para gostar do paladar do álcool. Nós gostamos do doce, da groselha, do chocolate. O doce, sim, nós temos papilas gustativas para o doce. Nós temos papilas gustativas para o salgado. Nós gostamos, né, de comer no geral. Mas o amargo do álcool não é saboroso. As pessoas gostam do efeito do álcool. E qual que é o efeito do álcool a nível de cérebro? O álcool, ele inibe o nosso inibidor. Então, todo mundo, ele tem um certo senso de inibição. Então, a gente consegue ser honesto, né, em termos gerais, você consegue andar pela sociedade, não sair aí atacando, beijando qualquer ninguém que você encontre pela frente, porque a gente tem um certo, né, um controle que se chama inibidor. Quando a gente toma o álcool tem esse efeito, o álcool ele inibe o nosso inibidor. Então, por isso que o álcool ele é considerado uma bebida recreativa, né? Uma bebida que você... não, eu preciso encontrar os meus amigos e quando eu encontro meus amigos eu estou travado, não consigo falar, não consigo dançar. Então, o que eu faço? Começa lá a beber, né? Normalmente os jovens hoje, eles começam pela vodka. Antigamente começava-se pela cerveja.
mas a gramagem da vodka é tão maior que a cerveja que tudo isso está influenciando na nova juventude, na nova forma de se matar. Então, nós todos, vocês, não eu, mas todos vocês que ingerem algum tipo de álcool, vocês são suicidas, né? Suicidas inconscientes até assistir o vídeo. Daqui para frente vocês vão se tornar conscientes, porque o universo ele protege quem ignora, quem não sabe, mas ele não protege quem começa a saber. Então, por isso que é importante assistir várias vezes esse vídeo. Eu vou tentar de forma muito simples fazer com que vocês entendam isso, tá certo? A ação do álcool que as pessoas gostam, né, no divertimento, no relaxamento, é o álcool inibe o nosso inibidor. Então, como é que ele faz isso? E o que é definição de vício? Vício não significa que tem tarja preta, tarja amarela, tarja vermelha, não. Vício significa aumentar a dose, tá? Então, vamos entender quantas gramas existem em cada 100 ml das referidas bebidas. Vamos pensar aqui na bebida e vamos nos gramas. Em 100 ml, ok? É medida padrão. Em 100 ml de cerveja, nós temos 5 gramas de álcool. Então a pessoa começa tomando 100 ml, um copinho de 100 ml de cerveja, e ela fala assim: doutora, eu tomava os 100 ml de cerveja e ficava feliz, né? Ficava molinho, conversava, dançava, olha, era ótimo. Mas depois, para eu ter essa mesma sensação, eu precisei de 200 ml da cerveja. Depois, para ter a mesma sensação, eu precisei de 300 ml. Agora eu tenho que tomar, né, 5 latinhas de cerveja para ter a mesma sensação. Então, quer dizer, isso é vício. O vício significa que eu tenho que aumentar gramas de álcool etanol. O álcool que a gente está falando, esse álcool de bebida alcoólica, é o famoso etanol. Ah, ele parece, é igual o álcool, o etanol que a gente coloca no nosso carro. Exato, né? E lembrando, gente, o carro é o carro. Eu tenho uma Mercedes. E a Mercedes, ela não aceita uma gasolina batizada, nem uma gasolina aditivada ruim. Ela precisa ter uma gasolina de alta octanagem, a melhor, né? Então, ou eu coloco a melhor, as velas vão se queimar. O corpo é o contrário. A nossa célula, ela tem o quê? Ela tem H2O, ela tem água. Então, nós não temos essa substância chamada etanol. Quando a gente coloca o etanol dentro da nossa célula, nós estamos destruindo essa célula. Ela não funciona. Então, é só vocês raciocinarem nesse termo. Se eu for um carro e colocar álcool dentro do meu tanque, vou queimar minhas velas. Se eu for um ser humano, eu tenho água na minha célula e eu coloco álcool, etanol, o que eu vou fazer? Eu vou queimar os meus neurônios, as minhas células que quase não se refazem. Neurônio, todas as células possuem um turnover, tudo se recicla. O cérebro e o coração, eles se reciclam também, mas em menor quantidade. Por isso, vamos brincar que você nasceu com 1000 neurônios. Vai ser 999, 998. Nós vamos perdendo, né, uma certa porcentagem de células. Mas quando a gente toma o álcool etanol, vocês destroem de uma forma extremamente agressiva. Por isso que o álcool que você bebe, ele faz mal primeiro a você e depois ele vai fazendo mal, né? A gente tem uma série de consequências. Ninguém chega à maconha, à cocaína, ao crack sem passar pelo álcool. O álcool, ele é o início da destruição, tá certo? Quando a gente toma um álcool etanol e o etanol forma bebida alcoólica, é o mesmo etanol que você coloca no seu carro. Quer dizer, o nosso fígado, a nossa estrutura, ela não é feita igual um carro, gente. Então,
se toca e muda, pelo amor de Deus, ingere água, ingere tudo, menos álcool. 100 ml de cerveja possui 5 gramas de álcool. 100 ml de vinho contém 15 gramas de álcool. Uma pessoa que, normalmente a pessoa começa pela cerveja, né? Aí depois ela fala assim, não, eu fiquei mais, né, chique, tô ganhando um pouquinho mais de dinheiro, então eu vou pro vinho. Não é isso, gente. É que a pessoa não aguenta mais, né, 5 gramas, então ela já vai pros 15. Porque aí o efeito é um pouquinho melhor. E aí piora ainda mais. Olha isso. Os nossos jovens começam por aqui. A vodka. A vodka contém 40 gramas de álcool etanol. Hoje os jovens, eles não querem isso aqui, eles já passam da cerveja, eles iniciam pela vodka. Por quê? Porque 100 ml de vodka já tem 40 gramas de álcool, já dá aquele efeito, vou destruir, né, as velas desse cara. Então ele já entra turbinado, ele se acha o bom. Infelizmente, gente, eu não estou criticando vocês do ponto de vista a ser, né, autodestrutivos, suicidas, porque vocês querem. A maioria de nós faz o que faz por puro desconhecimento. Então, se você se propor a ficar um tempo sem esse tempo, eu sempre gosto de 3 meses. Eu acho que um corpo, ele sempre se recupera em 3 meses, não é, eu acho, né? Acontece muito isso. Então, para você sentir uma mudança bastante importante na sua estrutura, no seu raciocínio, no seu desempenho, 3 meses é sempre muito bom. Por isso que é o desafio sempre. 100 dias, 100%, zero leite, zero glúten, zero álcool. É bárbaro isso. Porque normalmente esses 3 itens, eles estão juntos, né? É uma delícia? É uma delícia uma pizza, é uma delícia uma cerveja, é uma delícia o queijinho. Mas esses segundos de prazer que vocês vão ter, vai te custar tão caro. E se você parar e se olhar agora como você tá, você vai ver que não é o resultado que Deus gostaria que você tivesse, né? Porque nós nascemos ser criaturas lindas e perfeitas e a gente quer se destruir, quer se destruir. Infelizmente, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela permite que as pessoas tomem, até homens, 30 gramas de álcool e feminino, né, as mulheres, 15 gramas de álcool. Mas então a gente estaria pensando, para a mulher por dia 100 ml de vinho e para homem eles poderiam tomar 200 ml de vinho. Mas isso não é correto. Uma célula, ela não entende o que é 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, ela só entende que aquilo que você está colocando de uma forma externa está te prejudicando. Nenhuma mitocôndria, a usina formadora de energia da célula, ela não funciona à base de álcool etanol, tá? Whisky, dá para piorar? Dá para piorar, Kátia. Whisky, saquê, pinga, né? Isso tem 45 gramas de álcool em 100 ml, gente. É importante que vocês gravem isso, porque vocês podem beber o que vocês quiserem de ml. Quem, né? Cada um bebe o que quer. Só que o corpo, ele tem leis. E é aí que o bicho pega, tá? Então tá, lembrem disso. Cerveja 5 gramas, vinho 15, vodka 40, whisky, saquê. Gosto de saquezinho, o povo diz muito isso. Gosto de uma caipirinha. Tira o álcool, pega lá o gelo, o açúcar, o limão, uma delícia. Você gosta do doce, você não gosta dessa coisinha da pinga junto com a caipirinha. Tá? Eu sei que cada um de vocês gostaria que eu dissesse que existe um limite seguro de beber álcool. Mas não existe, gente. O corpo é limite zero para álcool. Então, se você deseja, de fato, manter a sua cognição, seu insight, a sua saúde no melhor do que você consegue ser, mantenha-se zero álcool. Tem pacientes que sempre dizem assim, olha, doutora, eu não gosto do doce
né, do vinho ou do doce da caipirinha. Eu gosto do amargo, do uísque bem encorpado, da vodka. Não, aí você pergunta de novo para ele, você gosta de jiló? Porque jiló é amargo. Se você realmente gosta da coisa amarga, você vai gostar de jiló. Não, doutora, jiló não, jiló é amargo, não gosto. Então, resumindo isso, que o paciente não entende o que ele está fazendo. Ele não gosta do amargo, do uísque, do vinho, da vodka. Ele gosta do efeito dos 45 gramas de álcool, etanol que contém ali na dose de uísque e que vai afetar, vai pegar o inibidor dele, falar, inibidor, vai dormir. Por 3 horas o inibidor indo dormir, o cara fica outra pessoa, não é mais ele. Então, ele interage com aquele bando de outros também, que não são eles, porque estão todos, né, fora da sua consciência. E aí eles brincam, sorriem, falam, quer dizer, 3 horas falando bobeira, 3 horas dispensando gasto energético para o fígado, para depois ir para casa e ficar 21 horas tendo que arcar com as consequências, tá certo? Então, vamos frisar aqui, as pessoas não gostam do amargo do álcool. As pessoas gostam do efeito do álcool. E esse efeito, doutora, dá para eu ter de forma diferente? Dá, né? Dá para você fazer o seu exercício extenuante que você mais gosta, dá para você fazer alguma coisa que para você te dê prazer e cozinhar, mas não se matar. Quando você pensa que o álcool ele é bom para sua como hobby, como relaxante, é como se você pegasse uma faca, gente, e ficasse fazendo isso, ó, no seu fígado, ficasse fazendo isso a nível de cérebro. Então isso não é normal, tá certo? Vamos pensar aqui, ó. Vamos pensar no fígado. Eu sempre começo pela boca. Tudo, nada entra na sua boca se você não der a sua permissão. Então é necessário a permissão para que você coloque alguma coisa na boca, seja para comer, seja para beber, tá certo? Por isso que a gente tem que usar a nossa consciência. A consciência é a mãe, quem comanda o que eu coloco na minha boca. Você está no comando ou não? Nosso cérebro é um cavalo, nosso corpo, né, em si, e a nossa mente, ele é um cavalo indomado. Quem vai ter a doma, o comando desse cavalo, depende da sua consciência. Que você tenha ela presente ou ausente. Não existe meio termo, viu, gente? Então eu tenho a minha boca, tenho o esôfago, depois nós temos o estômago, depois vem os 6 metros de intestino delgado, 6 metros, depois nós temos 2 metros de intestino grosso, o ascendente, o transverso, o descendente, o sigmoide e o ânus. Então, nós somos, se a gente contasse em termos de mucosa, nós teríamos 12 metros. Em termos de intestino, nós temos 6 finos e 2 grossos, 2 metros de intestino grosso, 8 metros de intestino. Isso, cada um de nós é igual, tá? O que difere o ser humano não é o comprimento. Comprimento nós temos, todo mundo tem 8 metros de intestino. O que difere é a espessura, é o grau de dilatação. O meu intestino pode estar assim e o intestino de vocês estarem assim, inflamado. Quem é que deixa... Por isso que o povo vem assim, não, eu queria fazer lipo, doutor. Olha, eu queria fazer uma... Não, não é lipo. Nós temos que diminuir o diâmetro desse intestino. Ele está inflamado, por isso que ele está desse tamanhozão, tá? Toda vez que eu coloco uma comida, nesse caso a gente está falando do álcool, tá? Coloquei uma bebida alcoólica aqui na minha boca. Ele desce, líquido tem passagem livre pelo sistema de estômago, tá? Ninguém bloqueia. Aqui ele já começa a ser absorvido e vai para o sangue, mas ele é principalmente absorvido a nível de intestino. Então o álcool chegou aqui a nível de intestino. Todos esses vasos, eles são conectados, ligado, toda essa alça intestinal, desculpa, ele é ligado a vasos sanguíneos, tá certo? Tudo ligado a vasos sanguíneos.
Até aqui, ó, até o intestino, não tem teoricamente absorção. Existe uma pequena absorção a nível de estômago do álcool etanol, mas a maior parte é aqui. Quando a gente come uma comida, a comida também vem, chega no intestino, ela vai sofrer degradação, né, a famosa digestão, para os nutrientes serem absorvidos a nível de intestino. Tudo vai para o sangue depois que passa pelo intestino, tá bom? Então, ótimo. Esse álcool vai para a corrente sanguínea, vai ser absorvido. Só que Deus sabe que a gente precisa de proteção. Então, o que ele fez? Ele colocou um coitadinho do fígado para nos proteger. Porque o fígado é um órgão que limpa, que detoxifica, é um filtro de fato, tá? Então, faz de conta, lembram da gramagem que nós comentamos no vídeo, na parte anterior? Que 100 ml de cerveja tem 5 gramas de álcool, 100 ml de vinho tem 15, 100 ml de vodka tem 40 e de uísque tem 45. Vamos supor que você tenha tomado 80 gramas de etanol na forma de vinho, tá? Dá aproximadamente 500 ml de vinho, tá bom? Então você pode tomar 500, você pode tomar 1 litro, você pode tomar 1 litro, você pode tomar o que você quiser. A boca é sua, o dinheiro é seu, tá? Só para vocês saberem, o fator que mais faz no restaurante, um bar ganhar dinheiro é bebida, viu, gente? É bebida, não é a batatinha frita que custa caro, não, é bebida. Então, quanto mais vocês gastarem se matando, né, matando o seu cérebro, matando o seu coração, mais pobre você vai ser. Ok. Tá, tomei 80 gramas, 500 ml de vinho, você pode tomar à vontade, o seu intestino, ele diz, você pode tomar o que você quiser. Só que o fígado, ele tem uma regra, ele tem uma lei. O fígado diz assim, olha, eu só consigo metabolizar, quebrar 30 gramas de álcool etanol. O que ele faz? Ele pega as 30 gramas de etanol e transforma num álcool mais bonzinho chamado acetoaldeído, tá? Ele faz essa conversão, é um álcool menos ruim, 30 gramas. Mas você tomou o quê? 80. Então o que vai acontecer? 50 gramas vão passar aqui, ó, depois do fígado, vão continuar na forma de etanol. 30 foi metabolizado, dos 80. 50 vem na forma de etanol. Etanol na corrente sanguínea. E a célula diz assim, e agora, o que eu faço com isso? Esse álcool, ele vai para onde? Ele vai para todas as regiões. Ele vai para o seu cérebro. É isso que você quer, né? Quando você bebe, você quer que o álcool chegue no seu cérebro, porque ele inibe o inibidor, tá? Quando você fuma, é algo interessante. Eu não falo mal de cigarro, gente, porque cigarro, ele é ruim sim, mas ele é pior para a pessoa que está fumando. Ele não, a pessoa que fuma, ele não vai pegar um carro, ele vai bater o carro, ele vai entrar numa briga, ele vai espancar a outra pessoa. Não, ele não mexe com a consciência dele, de certa forma, tá bom? Então o cigarro, ele é uma coisa à parte, que a pessoa é suicida por ser. A bebida não. A bebida, ela faz diversos estragos. Vamos pensar que eu sou um cirurgião, né? Que eu sou uma cirurgiã e que eu beba e fique com 50 gramas de álcool etanol a nível de cérebro. Eu garanto a vocês que eu não vou ter toda a minha expertise, toda a minha consciência para eu resolver da forma mais correta possível aquele problema que eu tenho na minha frente, aquela cirurgia que eu tenho na frente. Então, isso hoje em dia, a nível de centro cirúrgico, isso é muito grave. Isso não só para o cirurgião, mas para o médico anestesista, para circulante de sala. É por isso que aqui na minha clínica eu tenho uma lei. Aqui, as pessoas que trabalham comigo a nível, né, próximo de centro cirúrgico, elas são proibidas de beber. Proibidas sempre, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Senão elas não trabalham, porque nós não podemos errar. A gente está errando demais.
Todo mundo está errando demais, seja no trânsito, seja, né, no trabalho, seja colocando uma vírgula errada no computador, numa mensagem que vocês mandam. Mas por quê? Porque nós não temos a nossa consciência, porque esse bendito álcool etanol está estragando, está modificando as células a nível de corrente sanguínea e eles destroem sim. Então, importante frisar, o fígado tem uma lei, ele só metaboliza 30 gramas. Você pode beber o que você quiser, faça suas contas aí. Mas aí sempre vem aquela perguntinha, mas doutora, então quer dizer que eu posso beber 30 gramas de álcool? Você pode, mas você ainda corre um risco grande. Por quê? Porque eu não sei se o seu fígado ele é bom o suficiente para metabolizar as 30 gramas. O que você está tomando? Você toma remédio, você come queijo, você come glúten, você está usando aqui caseína, glúten, aí você tem mais remédio, você tem mais as coisas que o fígado tem que fazer, que é transformar, né, os hormônios em testosterona ativa. Olha quanta coisa ele tem que fazer. E aí você ainda enfia mais um álcool para ele trabalhar. Quando o corpo ele tem que fazer hormônio, os órgãos sexuais, né, as glândulas fazem os hormônios, mas para o hormônio ficar ativo, ele precisa passar pelo fígado e o fígado tem que ativar os hormônios. Agora, se o seu fígado está ocupado em transformar o álcool em algo menos danoso, o que ele vai fazer? Ele vai falar, não, eu não vou mais fazer os hormônios ficarem ativos. Por isso que é muito comum as pessoas que bebem álcool, gente, e vocês vão começar a olhar elas por aí, elas possuem o quê? Um negócio chamado ginecomastia. O que é ginecomastia, Kátia? É mama em homem. Eles começam a desenvolver um tecido mamário maior do que era para ter. Por quê? Porque não tem a conversão do hormônio masculino. E hoje os homens têm como resolver isso, gente? Tem, né? Não é sempre cirúrgico. Se você parar de se contaminar, se você parar de fazer seu fígado trabalhar, ele volta a fazer a função dele. Homem foi feito para ter hormônio masculino e para não ter mama. Ele não tem mama, ele não tem bumbum, mas ele começa a ter todas essas regiões mais desenvolvidas, entenderam? Mas principalmente a região mamária. E as mulheres começam a ficar, elas perdem o formato, né, de violão e elas começam a ficar pacote. O que é pacote, Kátia? Aqui está o umbigo, desculpa. O umbigo é aqui. A gente fica quadrada. Cadê a nossa cintura? Por que a gente não tem mais a cintura? Porque a alça intestinal está distendida. Porque existe a outra lei, que independente se vocês gostam ou não gostam, o corpo funciona com leis. O corpo diz assim, todo órgão agredido responde aumentando de tamanho, escurecendo. O que é esteatose hepática? O que é cirrose hepática? É agressão, acima de agressão, etanol, medicamento, glúten, né? Que glúten e queijo é plástico. Você vai agredindo e o órgão vai aumentando. Por isso que a pessoa começa... E o fígado é um órgão que vem aqui, ó, da costela lateral direita e vem até a esquerda. Ele vai aumentando e aumentando. E a pessoa fala assim, eu tenho estômago alto. Você não tem estômago alto, amor. Você tem um problema de boca, de consciência, de saber, porque ninguém chega até o fígado se não tivermos a permissão de enfiar pela boca. Por isso que é importante o saber. Quando a gente sabe, a gente muda, ou a gente pelo menos raciocina. Será que isso vai ser bom para mim? Tudo é consequência. Mas para isso a gente precisa entender o que está acontecendo. E olha, a procura por pacientes com ginecomastia é bastante grande hoje. Então, se ginecomastia é tecido mamário fora em homens, né? Mulher ter tecido mamário, ok. Mas homens, não. Mas tem a ver com a falta de metabolização de hormônio a nível de fígado. Adianta só usar testosterona? Não adianta comprar, não. O seu corpo precisa entender que isso precisa ser metabolizado também, tá certo?
Você pode não saber, mas o corpo ele funciona de acordo com certas leis. E essa lei, o fígado tem uma, né? Ele só consegue metabolizar 30 gramas de álcool. O fato de metabolizar 30 gramas de álcool e manter o etanol circulando na corrente sanguínea significa que você vai lesar o seu cérebro, o seu coração, e são 2 órgãos que não se refazem. Pense nisso, gente, não vale a... Vamos fazer uma avaliação, né? uma exemplificação para vocês colocarem no papel. Eu fiz aqui uma enquete com os meus colaboradores aqui de filmagem, que são todos jovens abaixo de 35 anos. Hoje os 4 não bebem, tá bom, gente? Eu estou trabalhando com uma equipe e essa foi uma das condições. Não foi condição, mas foi orientação. Que enquanto a gente trabalhasse, que eles se permitissem estar sóbrios para ter insights, decisões, e que trabalhar comigo é muito hard, né? A gente faz milhares de coisas e eu preciso ter essa nuvem de possibilidades para eu poder fazer um trabalho muito bacana com vocês, ok? Então todos hoje estão sóbrios há 2 meses, mais ou menos, né? Uma hora e a menos tempo ainda, mas ela se propôs a estar sóbria. Por isso que o nosso trabalho prospera. Não existe sucesso de verdade que se perdure, porque alcançar o sucesso é simples. Agora, manter-se no sucesso, esse é um problema, tá? E o sucesso, gente, não é dinheiro, não é carro, mas é sim essa sensação de plenitude, de felicidade que eu tenho e gostaria que vocês todos tivessem. E pelo grupo aqui, eles também estão bem felizes. Tá, mas vamos voltar para o passado deles. São jovens, né? Tem um nível médio financeiro e costumavam ir tomar uma cerveja, né, com os amigos, e cada um deles disse o seguinte: olha, eu tomava em média 4,5 litros de cerveja numa noite. E esses 4,5 litros de cerveja na noite equivalem em gramas de álcool etanol a 675 gramas. Lembra o que eu disse? O fígado só metaboliza 30 gramas. Isso menos 30 dá o quê? Dá 5, dá 4, quer dizer, 645 gramas de etanol continua na minha corrente sanguínea, no meu vaso, na forma de etanol. E aqui que nós vamos discutir qual que é esse problema de manter 645 gramas de álcool etanol na corrente sanguínea, aonde no sangue Deus não nos fez com álcool etanol, e sim com água, ok? Tá bom? Então, ó, em termos de dinheiro, de gasto, é em média R$100. Se você sai sexta e sábado e domingo, se você ainda tem uma namorada, 300, 600 reais. Você é rico e não sabe, né? Ou na verdade, você é pobre e também não sabe. E é por isso que é importante, quando a gente coloca no papel o que a gente está gastando. Fora que é melhor você, quem toma tudo isso, né? Meus ex-meninos, começarem a procurar um convênio médico, né? Porque vai precisar, queridinho. E aí, o problema do álcool não é infartar. O problema é virar um meio goiaba, né, que a gente diz. Você vai ter que ter uma estrutura preparada para te suportar, porque você não vai estar no seu melhor, na sua melhor consciência. Eu gosto não é a palavra mais adequada, né? Então a gente precisa entender para ver se realmente a gente gosta. Porque quem gosta de álcool e não sabe que isso faz mal, vai acabar gostando do derrame cerebral, do infarto, das embolias, e ninguém gosta disso, tá certo? Ok, mantive mais de 600 gramas de álcool etanol na minha corrente sanguínea. O fígado é um dos primeiros órgãos a ter esse problema, né? Porque ele vai ter que ficar trabalhando e trabalhando com essa porcaria de álcool etanol. E aquilo que nós dissemos, se o fígado está trabalhando em metabolizar esse álcool etanol, ele deixa de fazer o que ele foi feito para fazer. Ele tem várias enzimas para fazer com que os nossos hormônios sexuais, principalmente hormonais, androgênicos, funcionem, tá?
Então, o que acaba acontecendo que nós dissemos? Se o fígado está ocupado tendo que quebrar esse bendito etanol, ele vai acabar não convertendo em hormônio testosterona. E quando a gente não converte, a gente tem todos os outros processos, desenvolvimento de ginecomastia e o famoso inchaço. Por que a gente incha? Primeiro porque o álcool etanol, no caso da cerveja, como ele é muito volume, né, precisou tomar 4,5 litros de cerveja para se sentir bem durante a noite, e a bexiga é um órgão, como se diz bexiga, murchinho, e à medida que você injeta líquido lá, ela distende. Como agora vocês estão preparados, né, tomando 3 litros d'água, eu espero, eu faço votos que isso aconteça, por isso que assista o videozinho sobre por que eu tenho que beber água, tá? Vocês vão ter uma complacência dessa bexiga, mas o álcool em si, na corrente sanguínea, o álcool etanol, ele inibe, a nível de rim, um hormônio que ele inibe a diurese, ele inibe que você faça xixi à toa, que você perca os eletrólitos. Quando a gente toma o álcool, você inibe esse hormônio antidiurético. Então o que você faz? Você tem muito mais vontade de fazer xixi. Toda hora você está lá no bendito banheiro fazendo xixi. E cada vez que você perde, o rim, inibindo esse hormônio, ele não consegue tempo suficiente para absorver os eletrólitos, para absorver, né? Nós temos uma bomba que chama bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela funciona assim: se entra sódio, sai potássio, tá? E vice-versa. Se tá saindo sódio, se você está fazendo muito xixi, você está perdendo muito potássio na urina. O que vai acontecer? Vai acabar entrando muito sódio dentro da célula, porque o corpo entende, ele fala, a bomba de sódio e potássio, ela faz o coração contrair, ela faz as células funcionarem. Se o cara está fazendo muito xixi a ponto de perder muito potássio e muito sódio, ele tem que dar um jeito na vida dele. O que ele faz? Ele mantém dentro da célula mais sódio, desculpa. Esse sódio dentro da célula é um mecanismo de defesa do corpo para você não se esvair, né, em desidratação extrema. Agora, quando a célula mantém o sódio dentro dela, o que acontece? O líquido fica entre elas. Então, por isso que depois de uma saída à noite, que vocês acabam achando que isso é normal, né, o seu happy hour, no dia seguinte, quando vocês acordam, vocês têm o tornozelo inchado. A cara tá inchada, né? Fica com aquela carinha de bolacha suicida, a famosa traquinas, mas é um brilho, né? O inchaço dá brilho, principalmente a nível de tornozelo. E é muito preocupante quando você percebe que as pessoas estão mantendo esse inchaço a nível de tornozelo, porque isso é um dos significados que o coração não está conseguindo mais bombear tanto sangue contaminado, tanto sangue denso. Quer dizer que se eu estou com inchaço nos tornozelos, eu estou com um problema a nível de coração, você pode correlacionar isso sim. A gente precisa aliviar essa bomba, porque ela tem que bombear, só que ela está tendo que fazer tanta força por vários motivos. Quer dizer que quem mais faz inchar não é a mortadela, o presunto, os embutidos? Não. A coisa que piora mais a concentração de sódio no nível intracelular é álcool, tá? Não são os embutidos. Então eu trocaria a mortadela, o salame de vocês por um suco de limão, por uma água, contanto que vocês não se matassem tanto com esse bendito álcool que a gente acha que é normal. Não existe, gente, não existe um limite mínimo necessário considerado saudável para uma célula. E é bem complicado a pessoa conseguir ficar nesse limbo, né? A partir do momento que ela começa a beber, que ela perde a consciência, ela perde também o raciocínio de contar. Ela não sabe mais contar, 1 mais 1 dá 2. Né? 1 mais 1 pode dar 11 para ela. Então, é por isso que quando o paciente me pergunta, eu tenho um limite seguro? Eu não sou você. Então, se eu não sou você, eu não sei o que é seguro. Eu não confio em você, eu confio em mim. E é isso que a gente precisa entender. Se o álcool destrói a sua consciência lúcida, é óbvio que mesmo que você beba pouco ou muito, você não está com a sua consciência lúcida e você vai se perder, tá bom? As pessoas, elas não gostam de álcool. Nós gostamos do efeito do álcool. Se você entender
que o álcool ele inibe o seu inibidor, você compreenderá que o efeito que é gerado após o consumo do álcool faz com que você seja uma outra pessoa. Se você não gosta da pessoa que você está sendo hoje, então se enfrente e mude, mas não fica fingindo que você é feliz só porque você é uma outra pessoa por 3 horas no efeito do álcool. Só para a gente enumerar, para ficar mais visual, para vocês identificarem, claro que tem outros problemas maiores, né, sobre a ação do álcool dentro da sua célula. Lembrar, nossa célula é aquosa, tem água, não tem álcool etanol. Agora, quando a gente não consegue fazer esse equilíbrio, quando a gente começa a colocar álcool etanol na célula, a célula se modifica, os órgãos se modificam. Então, uma condição que aparece no sexo masculino é a ginecomastia, que é a mama presente no homem. Isso tem normalmente uma conduta cirúrgica. O cirurgião plástico, né, já fiz muito ginecomastia, então a gente retira o tecido glandular, que é formado pela ausência do hormônio testosterona masculina no homem. A gente retira e faz uma lipoaspiração também, porque junta uma gordura a nível de mama e não é agradável, tá? Então isso é cirúrgico, gente. A diminuição da ereção acontece. Todo homem, viu, que beba álcool todos os finais de semana, não precisa ser todo dia, mas de sexta, sábado, domingo eu saio pro meu happy hour, eu saio com todas as meninas, eu namoro todas e como todas. Tá, se ele for jovenzinho, ele até consegue fazer isso de uma maneira rápida, mas a longo prazo ele não consegue, não vai conseguir. Porque lembra que eu falei que o álcool desidrata? Ele desidrata porque a gente acaba perdendo os eletrólitos e a célula, para se proteger, ela retém sódio no corpo, então a pessoa começa a ficar inchada, mas ela está desidratada. Se eu estou desidratado, eu não consigo também enrijecer o pênis, né? Porque o pênis ele é composto por um bulbo, né? Vários vasos sanguíneos que fazem eles entumecerem. Quem entumece isso? Sangue. Sangue tem que ter água. Lembra no primeiro vídeo? Ou a gente é um lago limpo e transparente com água corrente, ou a gente é desidratado, né? Um esgoto parado e sujo. Então, para ter ereção, as meninas também, né? Para ter aquele rubor todo, para ter um orgasmo, precisa estar bem, não pode estar com álcool. Então, mulher que diz que tem orgasmo mesmo bebendo, alcoolizada, a gente mente bem, né, meninas? Outro fator é que o álcool, ele estimula o hormônio angiotensina. A angiotensina, ela faz isso, ela acaba dando uma vasoconstrição, então não acontece a ereção peniana. Se acontece, tem uma ereção, mas a ereção não se sustenta. É aquela coisa que o brinquedinho arma, mas ele desaba rapidinho. Então, meninos, repense se isso vale a pena. Fora que a longo prazo também existe a famosa prostatite. Álcool, vinho piora a inflamação a nível de próstata. Tomar remedinho para diminuir a inflamação da próstata? Não, pare de colocar álcool aonde não é para ter, tá bom? Celulite. A celulite, os inchaços vêm exatamente pela retenção de sódio, né? Pela desidratação. Então, se a gente quer melhorar a celulite, parar de beber álcool, gente. Insights, cognição, né? Destreza, pensar, isso para mim é ponto importante. É o que eu falei da minha equipe. A equipe que trabalha comigo, a gente trabalha num nível tão rápido que eu preciso de consciência lúcida. Quem quer ser bem sucedido, eu conheço 2 políticos que eu não posso falar o nome aqui, mas 2 políticos bastante imponentes na nossa história. Se você eles, de corpo eles são bons também, mas eles são muito espertos nas coisas deles. Eles não bebem nunca álcool, tá? E o resto, né, pode ver, não só os políticos, mas os médicos mesmo, gente, estão tudo o que? Barrigudinho, inchado. Então é complicado, né? A gente vê muita gente falando sobre nutrição, sobre saúde, e eles mesmos não se conseguem se ver com saúde e não inchado. Não é uma crítica, é uma constatação. Que para a gente ensinar ou para a gente dizer que isso é bom ou ruim, a gente precisa experimentar. A maioria dos médicos que afirma que álcool é bom para a saúde é porque eles bebem, porque álcool não é bom para a saúde. Se nós quisermos tomar o resveratrol,
que é o princípio ativo, presente, né, na casca da uva principalmente, que tem um fator antioxidante, antitelomerase, anti-envelhecedor bastante importante, 30 gramas, bastante importante em termos, né? 30 gramas de resveratrol, você precisaria tomar 8 litros de vinho para conseguir por dia, né? Para conseguir as 30 gramas. Então é muito mais fácil eu prescrever e vocês mandarem manipular esse negocinho aí, as 30 gramas de resveratrol, do que simplesmente tomar 8 litros de vinho. Não dá. Engorda. Olha isso. Inchaço, engorda, fica... E meninas, uma lata de cerveja equivale a 3 pães franceses. Por isso que as meninas, né, os meninos que tomam cerveja, eles estão tudo assim meio pansudinho, né? E fala, eu gosto. Tá, gosta nada, gente. A gente gosta de entrar numa calça bacana, o zíper fechar e a gente poder ter toda uma movimentação bacana, tá? Diminui músculos. Então eu até estava brincando com o povo aqui, que se vocês quiserem saber quem é que bebe no final de semana ou quem se prostitui comendo leite, glúten, álcool, é só ir na academia de segunda-feira. Segunda-feira está lotado de gente que se prostitui no final de semana, né? Se machuca, se come lixo, porque aí segunda-feira vem o peso na consciência, a pessoa está lá morrendo e está tentando fazer exercício para compensar um final de semana. A vida não funciona assim. A vida ela é uma história onde a gente vai escrevendo ela. Não são momentos que você simplesmente... Não, hoje eu vou ser boa, vou comer salada, amanhã eu vou ser ruim, depois de amanhã eu vou fazer exercício. Não funciona assim. Então, o que eu quero ser no meu futuro? Né? O que eu quero para mim? Isso passa, hein, gente? Quarentena serve para você ter tempo de fazer uma passagem assim do que tem sido a minha vida, do que eu tenho hoje e o que eu quero de hoje para frente. O passado tudo bem, a gente dá descarga, joga como se fosse cocô. Vamos começar um presente e um futuro novos. E não se consegue com uma cirurgia plástica ou pagando simplesmente ou aqueles aparelhos milagrosos. Sempre me pergunta aqui, doutor, o aparelho X, aparelho isso, emagrece, firma a pele. Não. Se isso funcionasse, eu comprava 3 de cada um. Não funciona. Tem que fazer renúncias, tem que ter dedicação e tem que ter autorrespeito. Esse autorrespeito, gente, é algo que todos nós precisamos ter, mas a gente só consegue aprendendo coisas novas, tá? Por isso que eu acho de extrema importância nós falarmos sobre isso. Como a gente começou o vídeo falando que ele é o primeiro causador de infarto agudo de miocárdio, quer dizer, morrer do coração, acidente vascular cerebral, famoso derrame e pressão alta. Para chegar nisso, normalmente a gente começa com a pressão alta, tá certo? Eu vou desenhar um pouquinho o que é pressão alta aqui para vocês. A doença que mais mata, que é o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, derrame e infartar, que tudo começa pela pressão alta, né? Se isso é o que mais mata, então isso é a consequência que mais mata. Olha, isso aqui é um jazigo, gente. Aqui jaz fulano de tal. Por quê? Qual que foi a causa? Tudo tem um efeito. Infartou. A causa maior hoje é etanol, álcool. Esse álcool que você acha que é normal ter. Então você toma remédio para pressão, remédio para arritmia, remédio para colesterol, remédio para diabetes, remédio para hipotireoidismo, remédio para não sei o que. Mas você não olha para cá, né? O que você está enfiando nessa boquinha, querida? Então, como é que o álcool age a nível de vasos? Se vocês puderem ir a um açougue, olhar foto no Google de um fígado, vocês vão ver que o fígado, ele é uma célula sanguínea. Aquilo ali, ó, é como se fosse um sangue, né? Uma célula sanguínea grandona. E quando essa célula sanguínea, que é vida, cirurgião é assim, quando a gente vê sangue, a gente fala, ai que delícia, é vida, né? Tá vivo, é bem vermelho, é um vermelho intenso. Agora, quando essa célula sanguínea começa a fazer fibrose, começa a fazer células cicatriciais, por machucadura mesmo, lembra que eu falei que quando vocês bebem, é como se vocês estivessem matando uma célula hepática? Então, o que acontece? Vocês vão formando fibrose, cicatriz. Essa é a famosa esteatose hepática. Aí vocês classificam assim,
Ah, esteatose grau 1, grau 2, grau 3, e achando que isso é normal. Isso não é normal. O fígado ele se refaz, mas ele é uma célula viva e não células cicatriciais, tá? Tem um exame que dá para se ver bem se vocês estão matando muito a sua célula hepática ou não. Porque tudo começa aqui para a gente desenvolver nossos problemas a nível de cérebro e coração, tá? Eu já devo ter desenhado isso para vocês em algum vídeo, mas não me lembro. O fígado. Você pegar a célula do fígado, que filtra todo o sangue, se nós pegarmos essa célula se chama hepatócito, tá? Porque ela está dentro do fígado, então é hepatócito. Cada hepatócito desse guarda dentro uma enzima chamada γ-GT, TGO, TGP. Todo mundo tem esse exame em casa, gente, é fácil de vocês acharem, tá? Esse exame γ-GT, TGO, TGP, essas enzimas, elas estão dentro da célulazinha, dentro da casinha. Ótimo. Então, se eu tirar um pouco do meu sangue e olhar se eu tenho enzimas ou não, não é para ter, é para ter quase nada. Agora, a maioria acaba encontrando γ-GT, TGO, TGP no sangue dosado. O que isso significa? Significa que cada vez que vocês bebem, é como se vocês pegassem uma arma, né? E desse um tiro aqui, ó. Cada vez que você bebeu uma vodka, uma caipirinha, você deu um tiro e as enzimas foram para o sangue. Hepatólise, deu um tiro e ela veio para o sangue. Então, isso se chama hepatólise. Lise é morte. Então, é um suicida. Toda vez que eu coloco uma cerveja, um vinho, uma caipirinha, uma vodka na minha boca, eu estou pegando uma arma e dando... Ah, é normal, Kátia, ter γ-GT, TGO, TGP? Não é normal. Não é normal. Tá? O tanto é que o valor de referência lá é para grama GT, o ideal é que seja menor que 10 unidades. A maioria, tá? É normal até 45. Não é normal. Normal é não ter. Bom, se vocês beberem no dia e dosar nesse mesmo dia essas enzimas no sangue, vocês vão ver o quão grande vocês estão fazendo de destruição. Que isso vai virar sua cirrose, que isso vai virar sua esteatose hepática. Ah, é gordura no fígado. Não é gordura. A gente está transformando célula viva em célula morta, cicatricial. O que é cicatriz? Cicatriz é tecido morto porque alguma coisa foi lá e feriu. É isso que acaba tendo. γ-GT é agudo, né? Transcreve mais agudo o álcool. Isso aqui é crônico. Então, por um exame de sangue, eu consigo ver como é que você tem sido nos últimos 3 meses e como é que você tem sido na última semana. Por isso que quando a gente olha o exame, o paciente fala assim, nossa, você é médio vidente, é bruxa? Eu falei, não, querido, eu só sei medicina. Então, a partir do momento que a gente sabe disso, por que a gente se mata mesmo? Olha, o álcool, ele não é diversão, gente, ele é automutilação, suicídio. Então, se você não sabe, assista esse vídeo, procure saber, repense sobre o que você está fazendo, mas não se mutile. A vida é sagrada demais para a gente jogar ela fora dessa maneira tão inconsciente. Seja sóbrio. Desenhei aqui uma artéria, tá bom? Qual que é o problema da pressão, do AVC, do infarto e o álcool etanol? Etanol, o álcool que vocês bebem. Uma artéria, gente, ela normalmente tem 3 camadas, né? A camada externa, a camada média e a camada íntima. E por lá corre o sangue, ok? O álcool, se vocês pensarem que nós temos mucosa da boca até o ânus, se você colocar um pouquinho de antisséptico bucal com álcool para bochechar a boca, né, os dentes, você não consegue ficar muito tempo com esse álcool na sua boca. Por quê? Porque aquilo arde, corrói, né? Você não quero cuspir. Então, qual a diferença
da minha mucosa de boca com a minha mucosa, né, com as minhas células todas do intestino abaixo. Aqui nós temos terminais sensitivos, lá nós não temos. Por isso que ele vai corroendo e corroendo as mucosas do intestino, isso entra para a sua corrente sanguínea e vai para o seu sangue. Quando o álcool etanol chega no sangue, ele tem que andar aqui também, dentro dessa corrente sanguínea. Não é uma substância apropriada por uma artéria. Então, isso inflamando a parede do vaso, o que ele faz? Ele aumenta a produção de colágeno. Ele aumentando essa produção de colágeno, ele enrijece, ele deixa a artéria mais dura. É a famosa aterosclerose. Então, o lance de ter problema de flexibilidade tem a ver com o bendito álcool. Então é por isso que não dá para entender que vocês tomem remédio para pressão alta, pós-infarto, pós-isso, pós-derrame, e vocês ainda continuam bebendo. Porque a missão do álcool dentro do corpo é destruir aquilo que quase não se refaz, cérebro e o coitadinho dos vasos. Então, quando isso acontece, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo um vaso assim, ele vem, aí ele comprime, tem uma atrofia, depois ele dilata, depois ele comprime de novo, e é nisso que a pessoa que estoura e a pessoa tem o AVC, o derrame, a famosa angina, dor, né? Comprime da famosa angina, dor. E aí a gente acha que só tem que botar o stent, que tem que fazer exercício. Não, gente, a gente tem que começar pela origem. Nós somos seres aquáticos, não seres cheios de etanol. Nós não somos poço de gasolina, nós não somos um carro que vocês ficam enfiando bendito álcool dentro das células. Entenderam? Bom, para finalizar com vocês, eu sei que esse vídeo foi longo, tá? E é legal que vocês assistam ele de uma forma inteira, parcelada, revisem esse vídeo, porque sem dúvida nenhuma falar sobre os malefícios do álcool é um nível de dificuldade bastante grande, né? Como comentamos no início. Por quê? Porque ele envolve todo esse habitat social que a gente acha que o social é ser o bobo da corte, que para mim, quando você começa a ser sóbrio e você fica entre as pessoas que estão embriagadas, né, sob efeito do álcool, você começa a não perceber mais alegria estar nesse meio, porque a sua consciência, a sua sobriedade fala, eu tenho tanto mais, né, o que fazer. A vida, o tempo é tão mais importante para a gente em termos de satisfação própria de fato, né, que a gente indaga, será que isso é realmente uma vida que eu quero manter? A proposta aqui, gente, não é crítica, não é acusar, é ajudar. Eu sou médica e eu ajudo quem mais precisa, eu não ajudo os que não precisam. Quem já não bebe, quem já faz a sua vida de uma forma regrada, parabéns, né? Nada mais que a nossa obrigação, porque nós nascemos e renascemos várias vezes para a gente se melhorar enquanto ser humano, enquanto pessoa, e muitas vezes a gente se perde nessa brincadeira de achar que ser humano é simplesmente viver essa vidinha simples que a maioria vive. O álcool, ele tem uma conotação, além de tudo, além da autodestruição, ele desenvolve várias doenças, ele provoca vários tipos de conflitos dentro da família, dentro da sociedade, de atropelamentos. E a gente não precisa atropelar alguém ou matar uma pessoa para a gente pensar que podia ser diferente, tá? O último lembrete é só para dizer o seguinte, que o álcool etanol dentro da corrente sanguínea, alterando a sua cognição, seu raciocínio, a sua destreza, se você tem um fígado excelente, pelo menos antes de 25 anos de idade, um fígado excelente, se você exceder os 30 gramas de álcool, esse álcool etanol no seu cérebro demora 3 dias para sair dele, antes dos 25 anos, tá? É um fígado bom.
Se você tem acima de 25 anos e o seu fígado já trabalha muito, né? Comendo queijo, comendo glúten, remédio anticoncepcional, quer dizer que esse álcool vai demorar para sair do seu cérebro 1 semana. Então, quer dizer, como assim, Kátia? Então, se eu bebo toda sexta-feira, eu estou embriagado? Sim. A maior parte de vocês mantém-se embriagado, mantém não o seu nível top de desenvolvimento enquanto pessoa, né? Se você quer saber o quão melhor você consegue ser, faça isso, gente. Fique 3 meses, 1 mês que seja sem beber álcool e você verá as consequências boas que vão surgir disso. Né? O meu próprio grupo aqui, a Maureen, ela está fazendo um desafio de ficar 3 meses, 100 dias, 100%, zero leite, zero glúten, zero álcool. Para ela era difícil e está sendo fácil, tá? Mas o resultado é visível aos olhos. Então, é por isso que a proposta do vídeo é te ajudar. Simplesmente isso. Não adianta você sair gritando e berrando, falando que todo mundo é errado. Tá tudo bem, comece por você a ser um ser humano melhor. E o exemplo vai dizer quem a gente é, tá? Porque quando a gente fica doente, não vai vir nenhum colega do seu lado bater nas costinhas e falar, vamos tomar uma, né? Vamos relaxar um pouco. Relaxar, tem várias outras formas de fazer isso. E é esse o convite que fica aqui para todos vocês, que faça a sua melhor versão de você mesmo, tá certo? Saudações a todos e até breve. Não se esqueçam, gente, me ajuda a te ajudar.